Você sabe que câncer de pele não é tudo a mesma coisa? Assim como em outros órgãos, existem vários tipos de tumores que podem ocorrer, por exemplo, na mama, no estômago, e a pele não é diferente. Os dois tumores principais que ocorrem na pele são os carcinomas e os melanomas. Os carcinomas são subdivididos em dois tipos, veremos e falaremos sobre isso no futuro, mas o que eu gostaria agora que você entendesse é que o carcinoma, ele se origina das células que formam a pele, e o melanoma se origina nas células que dão cor à pele. Se você recebeu um diagnóstico de carcinoma e um amigo seu recebeu um diagnóstico de melanoma, nós não estamos falando do mesmo tumor, nós não estamos falando do mesmo problema. Se o diagnóstico for carcinoma, muito provavelmente você vai estar frente a uma lesão escamativa, com prurido, ou uma lesão que melhora e volta. São fases iniciais do carcinoma, chamado ceratose actínica, que vai passar depois por uma fase de carcinoma in situ e depois o carcinoma invasivo. São lesões que muitas vezes te incomodam mais, chamam mais atenção para a pele. Às vezes o paciente vai buscar o auxílio exatamente por causa desse desconforto. Aí, carcinoma. Já o melanoma, muitas vezes é apenas aquela pinta, que é um pouco diferente das outras, que às vezes está crescendo um pouquinho, está ficando irregular, mas muitas vezes para o paciente isso não chama atenção, em especial quando elas estão nas costas, no dorso, como a gente chama. Por isso é importante, às vezes, que o teu familiar, teu namorado, teu cônjuge, olhe as tuas costas. Muitas vezes eu já tive paciente que quem fez o diagnóstico foi outra pessoa numa piscina, na praia, no momento onde ela se despiu e a outra pessoa viu a lesão e chamou a atenção. Então ela pode sim não estar te chamando a atenção e lá estamos com uma lesão se formando e às vezes até um melanoma. Há situações que o melanoma, nas suas fases mais iniciais, realmente não chama atenção e o próprio profissional que não lida com isso no dia a dia pode ficar na dúvida. Por exemplo, aqui temos uma lesão que na data inicial, que nessa situação 2008 estava irregular e o paciente acabou não aceitando a indicação da biópsia. Quando ele retorna em 2009, a lesão já se modificou e aí sim facilitou que ele aceitasse a indicação da biópsia. Esse exame, chamado dermatoscopia digital, ele permite que você grave a imagem e depois faça o comparativo. Vamos visualizar isso aqui junto? Veja, 2008, 2009. Ficou mais fácil do paciente entender que essa lesão estava evoluindo e que precisava então da biópsia para o diagnóstico. Por outro lado, quando estamos falando dos carcinomas, eles dependem mais daquela exposição contínua ao sol. Nós não estamos falando de estar no sol, sim estar exposto à radiação. Mas é um assunto para depois. Então, muitas vezes essa lesão se encontra na face, no pescoço, onde você indicar uma biópsia, o paciente às vezes ele retrai, ele fica com um pouco de receio de fazer um cortezinho no rosto. Hoje existem os punches, que são agulhas específicas para coletar esse material e poder ir para análise. Facilita também a aceitação do paciente, pode ser feito a nível de consultório e permite, então, esse diagnóstico. Será que eu estou frente a uma lesão que realmente já é um tumor e já está numa fase de necessitar o tratamento cirúrgico? Ou ainda eu estou frente a uma lesão que eu posso tratar a nível do consultório ou até tentar revertê-la com um tratamento baseado em proteção solar, hidratação. Com todas essas fases nós conversaremos daqui a pouco quando falarmos sobre tratamento. E outro fator que você precisa estar atento, o local dessa lesão. Estamos ainda falando de carcinoma. Se nós estamos com essa lesão no nariz, na pálpebra, na orelha, são áreas que são muito críticas, porque elas não têm reserva de pele tão grande assim para a gente conseguir reconstruir, às vezes, com uma cirurgia mais simples. Vai precisar de uma cirurgia mais complexa, vai precisar da análise de congelação transoperatória ou cirurgia de Mohs, que também a gente vai conversar sobre isso no futuro. Então, eu estou com uma lesão aqui na minha bochecha, eu posso arriscar um pouquinho mais? Até pode. Provavelmente não vai mudar tanto assim a cirurgia que você vai fazer lá na frente. Agora, no nariz, perto do olho, pálpebra, orelha, já é uma área bastante crítica para você deixar essa lesão evoluir. Sempre lembrando que carcinoma costuma estar mais nas áreas de exposição crônica.
rosto, pescoço, decote, antebraço e mãos. Voltando um pouquinho então para o melanoma, lembramos que muitas vezes essa lesão, o melanoma, ele não depende tanto daquela exposição crônica ao sol, mas sim da queimadura solar. E são áreas que muitas vezes estão escondidas, como as costas, os braços, as coxas. E quando você expõe ao sol, principalmente numa população da região que eu trabalho, o sul do Brasil, onde nós temos um inverno que você se expõe pouco, e aí chega o verão, todo mundo quer recuperar o tempo e vai lá e se queima. Aquele vermelhão é uma queimadura de primeiro grau. E é ele que vai estimular os melanócitos num extremo, podendo então vir a desencadear o melanoma. Claro, existem os melanomas familiares ou familiar, que é outra história. Estamos falando do que é mais comum. E nessa situação é importante chamar a tua atenção. O melanoma, o risco dele que essas células saiam da pele, do sítio primário para outros locais do corpo e possam vir a comprometer a tua saúde, está muito relacionado à profundidade que essa lesão tem na pele e não ao tamanho que ela tem na superfície. Por exemplo, uma lesão de crescimento superficial, o termo técnico seria expansivo superficial, do melanoma, nessa situação aqui nas costas dessa paciente, ele é um melanoma muito grande na superfície, mas pouco profundo. Ele tem menos risco de comprometer a saúde dessa paciente do que um melanoma muito pequeno, às vezes uma pinta que você nota que ela está se modificando, pode estar lá na tua coxa, pode estar ali no teu abdômen, mas ela é profunda. E esse aqui, pela profundidade, sim, pode trazer mais problemas para a tua saúde do que uma grande lesão que é de crescimento superficial. Já tive a oportunidade do paciente me dizer, doutor, era apenas uma pintinha. Não, não era uma pintinha, era um melanoma. E há uma grande diferença entre um nevo e um melanoma. Também falaremos no futuro sobre qual é o tipo de nevo que tem maior risco e que você precisa de mais atenção. Mas isso vai ser mais para frente. Outra informação importante que é comum no consultório é o paciente dizer que eu não me exponho ao sol. Eu trabalho num ambiente fechado. Quando nós estamos falando de melanoma, é exatamente esse paciente que costuma ter o risco maior. Por exemplo, aquele paciente que no final de semana vai fazer o seu esporte, vai jogar bola, tênis, um beach tênis, uma caminhada, e lá ele se expõe de forma intermitente, não contínua, mas intermitente ao sol. E ele fica mais propenso a fazer a queimadura solar, o vermelhão, o flashing, como é chamado na literatura. Então, não é o fato de você viver num ambiente fechado, aqui como eu, que você não tenha risco de ter o melanoma. Você tem até mais risco do que aquele paciente que se expõe de forma mais contínua. Ele está mais propenso, sim, daí ao carcinoma. Mas o melanoma, no geral, ele tem essa intermitência. Outro dado importante, o melanoma costuma acometer pacientes mais jovens. Costuma, não estou dizendo que o mais idoso não possa ter melanoma, como também o mais jovem não possa ter o carcinoma. Mas, no geral, o carcinoma depende de mais tempo de exposição e ele vai acometer os pacientes acima dos 60 anos. E numa média, o melanoma pode ocorrer 10 anos antes. Eu estou falando de média. Podemos ter melanoma, inclusive, em adolescentes. É bem mais raro, mas pode. O importante aqui é que você tenha um bom profissional que você confia. Os tumores de pele são de superfície. Você não precisa de um exame de imagem para fazer esse diagnóstico. Por exemplo, tumor de aparelho digestivo. Eu vou precisar de uma endoscopia. Um tumor de mama. Eu vou precisar de uma mamografia, de um ultrassom. O tumor de pele é o exame físico. Então, um profissional que está acostumado a visualizar esses tumores, um profissional que faz isso no dia a dia, certamente vai estar mais habilitado a te ajudar num diagnóstico precoce do que, às vezes, você mesmo fazer esse diagnóstico. Claro que aqui nós alertamos, mostramos alguns sinais que podem te chamar a atenção, mas não custa na sua revisão, às vezes até para o teu médico de confiança, pedir para ele dar uma olhada para você nas tuas costas, e ele certamente vai ter um outro colega da confiança dele, onde ele, se ele se sentir chamado a atenção para algo, ele vai te encaminhar e vai te ajudar nesse diagnóstico. Lembrando sempre, estamos tratando o doente, não a doença. Quanto antes fizermos o diagnóstico, mais fácil vamos resolver o problema.